Graça e paz a todos. Vamos prestar atenção na palavra aqui do Padre, mas com muita atenção, meus amados. Vamos ao vídeo. Jesus é o primeiro que recomenda a separação. Lucas, capítulo 12, de 51 a 53. Jesus ordena a separação. Vá, leia. Julgais que vim trazer paz à terra? Não. Digo-vos, mas separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Pronto. Como é que se conjuga isso com a frase de Jesus que a gente viu ainda há pouco? O que Deus uniu, o homem não separe. É simples. O homem não pode separar, mas Deus pode dar a ordem para se separar. Eu explico. Imaginemos numa casa, ele é de Deus, ela não é. Ele pertence ao Senhor, ela é do mundo. Os dois não se entendem. Ela quer imoralidade, ele não aceita. Ela quer bebedeira, ele não concorda. Ela quer leviandade, ele não se dobra. Obviamente que tem que haver separação. Jesus ordena a separação quando o diabo quer unir. Jesus proíbe a separação quando é Deus que une. Percebeu a diferença? Total. Pronto. Quando o diabo quer unir trevas com luz, pecado com graça, vida com morte, Deus e o diabo. O diabo quer essa confusão. Confusão é quando você mistura as coisas. São Paulo diz em Romanos 10, de 8 a 10. Quem nele crê não será confundido. A confusão é do diabo. Confusão é misturar o que não pode ser misturado. Ela assiste uma TV católica, ele só assiste depravação. Ela não assiste aquele tipo de programa, aquele tipo de filme, ele assiste. O cristão não pode se entregar. Não pode aceitar dentro de casa o pecado, não pode aceitar as trevas. Tem que haver separação. Quando dentro de casa os polos estão divididos, as almas estão separadas, esse pertence ao diabo, essa pertence a Deus, ou essa pertence ao diabo e esse pertence a Deus. Se houver confusão, ela vai ser descaracterizada, ela vai trair o Evangelho. Ela vai se afastar de Cristo, ela vai ser mergulhada nas trevas, ela vai perder a sua identidade. Portanto, numa família, nessas condições, tem que haver separação. Bom, deixa eu tirar aqui. Aqui, meus amados, não refutando tudo que o padre falou, muito ali está repleto de razão. Mas como esse vídeo ficou um pouco confuso, eu precisei assisti-lo e reassisti-lo algumas vezes. E como aqui no canal Prisioneiros em Cristo eu gosto de mostrar na Bíblia, não com os meus achismos, aí cabe a cada um aí pegar a Bíblia também e ver se está de acordo. Para isso serve a palavra de Deus. Não é o padre, não sou eu, não é nenhuma outra pessoa que vai estar com a razão. É o que a palavra diz. E eu entendi, a priori, quando ele falou que é Jesus quem separa. Mas nós temos que entender o que é essa separação. Qual o significado dessa separação? Ele falou também ali o que Deus uniu, o homem não separa, que está na Bíblia. Então, meus amados, vamos aqui a ter algo que a palavra diz. Eu separei aqui para vocês. Presta atenção que diz. Jesus recomenda a separação. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida. 3 contra 2 e 2 contra 3. Está falando de família. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães.
As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Isso nós podemos encontrar em Lucas, capítulo 12, versículos 51 e 53, onde o padre falou. Então, isso, meus amados, eu coloquei aqui uma observação em vermelho. Ó. Essa divisão é espiritual, pois é mais importante a família espiritual de Deus que a família de sangue. O que nós podemos ver isso? Na Bíblia nós entendemos, ao ler, ela nos ensina, exorta, que nós devemos, aquele que não sabe cuidar da sua própria família, como cuidará da igreja de Deus? Amar vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E vocês, mulheres, amai vossos maridos. Então, a família é um elo muito importante. E quando há divisão, ela é espiritual e não carnal. Quando vocês falam, não, nós temos que... eu sou convertido a Cristo, o meu esposo, a minha esposa, não é. Só vocês irem lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, lá vai explicar direitinho para vocês a relação de marido descrente com a esposa descrente e da esposa crente com o esposo descrente. Que o esposo, que o cônjuge crente cristão, ele santifica o cônjuge descrente. Mas se o descrente quiser se apartar, o que lá em 1 Coríntios capítulo 7 diz? Deixe-o ir. Porque ele é descrente, ele resolveu se apartar. Mas vocês são os cristãos, os que creem. Qual o papel de vocês? Lá em 1 Coríntios capítulo 7 fala, porque vocês não podem salvar o cônjuge descrente que resolveu ir. Vocês não podem obrigar, não podem brigar. Ele é um descrente, deixa-o ir. Mas você não é cristão? Qual é o papel do cristão? Interceder pelo cônjuge descrente que resolveu se apartar. Tanto é que lá no finalzinho, explica o quê? Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Que vocês estão ligados até a morte. Continuando aqui, ó. Quando a mãe e os parentes de Jesus vieram à sua procura, o que o Senhor Jesus falou? Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou Jesus. E, estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus capítulo 12, versículo 46 ao 50. Jesus, ele estava falando de modo espiritual, meus amados. Espiritual. Por isso que a palavra diz o que, se não me engano, em Hebreus, né? Que fala que nós devemos nos reunir, congregar como igreja. E o que é congregar como igreja? É ir no templo feito por mãos humanas? Pode ser. Mas quem não congrega no templo feito por mãos humanas pode congregar no vizinho, em sua casa, nas redes sociais. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Jesus ordena a separação. Bom, palavra do Padre. Mas até aí ele tem razão. Vou explicar o porquê. Quando Deus chamou o seu povo e prometeu a terra que emana leite e mel, ele fez uma exigência: separação. A terra a qual eles estavam indo tinha os mesmos pecados da terra que os senhores os estavam retirando. Por isso, ele instituiu leis. E quem não seguia essas leis era excluído do meio do povo. Tanto é que vocês lembram lá, quando o homem era pego no ato de adultério ou uma mulher, qual era a lei? Apedrejamento até a morte. Tanto do adúltero quanto da adúltera. Eram leis. Existiam leis. Nós podemos ver isso também, ó. Vemos isso no livro de 1 Coríntios capítulo 5 e Mateus 18. Diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vai e mostre o seu erro. Mas faça isso em particular, não é fazer fofoca. Só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não o ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas.
Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Mateus capítulo 18, versículo 15 a 17. Então, há uma separação. O padre está certo. E mais, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada, porque o orgulho deles não era bom. Eles estavam se orgulhando da igreja deles, da comunhão deles. E era uma igreja totalmente carnal. Livrem-se do fermento velho. Livrem-se. Muitas pessoas falam, não, a igreja é lugar de doente. Mas doente não fica eternamente no hospital, não, meus amados. Ou vai para o saco, como diz aqui no Rio, ou morre, ou então recebe alta. Livre-se do fermento velho, para que seja uma massa nova e sem fermento, como realmente são, santos. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 5 ao 7. Uma separação. Separe aquele que está praticando a iniquidade, o iníquo. Entrega a Satanás. O mundo, o que? Ele jaz do maligno. Entrega a Satanás. Para ver se ele se arrepende, entende que haja salvação desse homem. Aí ele falou assim, o padre, o que Deus uniu, o homem não separa. E disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Mateus capítulo 19, versículo 5 ao 6. Amados, é óbvio aqui, Jesus estava falando que nada nesse mundo pode separar o que ele uniu. Não vai ser o adultério, porque o adultério cabe perdão. Não vai ser uma agressão. Não vai ser o repúdio, a não ser a morte. Isso separa o que Deus uniu, porque morreu. Tanto é que uma viúva ou um viúvo pode se casar com o outro. Onde nós podemos ver isso? A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Não é enquanto ele for fiel. Não é enquanto ele for bonito. Não é enquanto ele estiver empregado. Não. Enquanto ele viver. Mas se o agressor, se ele te agrediu, estiver vivo, e você tem o direito de se repudiar esse agressor, você não vai viver saco de pancada. Mas você não pode se casar com o outro. Porque seu agressor ainda vive. Porque o adúltero ainda vive. Mas se ele morrer, o seu marido morrer, aí sim você estará livre para se casar com quem que você quiser, contando que ele pertence ao Senhor para não haver julgo desigual. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Coloquei aqui a observação. Quando Deus diz que odeia o repúdio, é porque separa Deus dos seus filhos, devido ao quê? À iniquidade, ao pecado. Foi o que Deus falou. Estou tirando vocês de uma terra, dessa terra vou levar para vocês uma terra que manda leite e mel. Chegando lá, vocês expulsam os jebuseus, os amorreus, os heveus, todo aquele povo pagão, para que vocês não pratiquem as mesmas iniquidades daqueles povos. E eles obedeceram? Não. Eles deram suas filhas em casamento com aqueles outros povos. E assim, aconteceu o quê? Começou a haver o divórcio, começou a haver a fornicação. Eles começaram a adquirir práticas pagãs. Por isso que veio a ira de Deus sobre eles. Mas Deus sempre usou de restauração. Podemos ver isso em toda a Bíblia. Como, por exemplo, quando o Senhor fala para o profeta Jeremias para ir à casa do oleiro. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Eu fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez. Ele não pegou um outro vaso, não. Ele refez. É pegar o mesmo e fazer um novo, tá? Vamos entender primeiro o português, meus amados. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Pegou aquele mesmo vaso que ficou defeituoso, do mesmo vaso ele refez, fez um perfeito, de acordo com a vontade do oleiro. O oleiro aqui é Deus, tá? Então o Senhor dirigiu minha palavra, ó comunidade de Israel. Será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta quem? O Senhor.
Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Olha como é que Deus estava desenhando para o povo. Vocês, comunidade de Israel, vocês aí que estão do outro lado do vídeo, vocês são barro na mão de Deus. O cônjuge de vocês, que é um descrente, resolveu se apartar, o que ele vai fazer com o cônjuge de vocês? Ele vai amassar, ele vai refazer ele de descrente para ser um crente. O papel de vocês, se porventura vocês forem cristãos, é interceder por eles, entrar na brecha por eles. Olha aqui, isso está em Jeremias, capítulo 18, versículo do 1 ao 6. E no mesmo capítulo, no mesmo livro de Jeremias, só que no versículo 24, no capítulo 24, no versículo 7, diz o seguinte: eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Deixa eu tirar aqui da tela. Amados, vocês viram, né? Que eu finalizei sobre o vaso do oleiro, no livro de Jeremias. Vocês que foram repudiados. Bom, eu estou falando para aqueles que têm o Espírito Santo. Porque se vocês não têm o Espírito Santo, vocês são tão descrentes quanto o cônjuge que foi. Então aqueles que entenderam que a sua luta não é contra o seu cônjuge. Eu, Hélito, a minha luta não é contra a minha esposa que resolveu se apartar. Depois de 30 e poucos anos de casado. Minha luta não é contra ela. No início, isso foi difícil de entrar na minha cabeça. Porque pela minha carne, eu estaria casado com outra. Quem é que não tem condições de arranjar uma outra pessoa? Mas eu, através do Espírito Santo, não pelo meu intelecto, pelo Espírito Santo, eu entendi que minha luta não é contra a minha esposa. Que a minha esposa é uma descrente. Que o cônjuge de vocês é um descrente. Então nós vamos entrar na brecha. Vamos interceder. Porque nós não temos o poder de salvar o nosso cônjuge. Mas Deus tem. Então o que Deus vai fazer com o nosso cônjuge? Vai amassá-lo, como ele fez com o vaso defeituoso. Aquele vaso na casa do oleiro que era um descrente. Do mesmo vaso ele refez. E fez um novo vaso. E como é que ele refez isso? Em Jeremias 24. Colocou um espírito novo neles. Deu um coração de carne no lugar do coração de pedra. Colocou um novo espírito nele. Relendo aqui, ó. É assim que Deus faz a pessoa ter o livre-arbítrio. Ele pensa que é o livre-arbítrio, mas Deus primeiro faz o quê? Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me. Por isso que a pessoa pensa que teve o livre-arbítrio. Porque Deus, antes desse tal livre-arbítrio que as pessoas entendem, Deus colocou um coração capaz de conhecer ele. É assim que ele refaz o vaso, meus amados. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.